Se você pudesse descobrir em apenas 7 dias as causas reais da queda de performance na sua empresa e ainda prever quem está em risco de saída com mais de 80% de precisão, você usaria? Hoje eu vou te entregar o passo a passo de como fazer um diagnóstico empresarial usando o modelo Sixbox integrado à inteligência artificial. Esse é o guia que eu uso com os clientes para sair do achismo e priorizar as ações que impactam diariamente na sua empresa, ganhando velocidade sem perder a humanização. Oi, eu sou o Pedro Neto, eu trabalho com a integração entre o RH e a IA e ajudo as empresas a transformar dados de pessoas em decisões estratégicas. A minha promessa aqui é simples: clareza, métodos e exemplos práticos do campo de batalha, sem aquelas falas desnecessárias e complicadas. Você vai terminar esse vídeo com um mapa de decisões para aplicar na sua empresa, com um checklist para rodar o seu diagnóstico em tempo real. Antes de entrar no método, eu vou te dar um contexto rápido. A maioria das empresas ela mede muito e entende pouco. Tem relatórios, tem pesquisa, tem dashboard, mas as decisões continuam saindo do instinto do líder. Em uma consultoria recente, um time de vendas tinha acabado de passar por um treinamento, tinha um CRM novo e metas para seguir dali adiante. O que destravou o resultado foi o diagnóstico Sixbox, que usou a inteligência artificial como apoio. Os vendedores recebiam os feedbacks tarde demais e o incentivo não premiava as boas práticas e o treinamento já era genérico, sem ligações com as situações reais. Ajustamos ali o ambiente e não só as pessoas. E em 6 meses, um aumento de 22% dos seus negócios com vendas fechadas. Isso é o que eu quero que você leve para a sua realidade. O sonho é ter uma leitura 360 da sua empresa e enxergar o que é estrutura, o que é comportamento, prever os riscos e investir onde de fato move a agulha. Agora, a consequência de não agir ela é cara, porque a rotatividade alta, líderes no escuro e dinheiro gastos em incentivo não mexe no indicador e a sensação permanece como apagar um incêndio. Agora, por que o jeito comum não funciona? Porque as respostas padrões é pular direto para a solução. Treinar mais, contratar mais, reorganizar. Só que treinamento ele é ótimo para resolver a falta de conhecimento da sua equipe. Só que ela não arruma o processo mal desenhado, sistemas lentos e incentivo errado ou missão confusa. O método que eu vou te mostrar, ele vai começar com as 6 caixas de Wiseboard. A primeira é o propósito, a estrutura, relacionamentos, recompensas, lideranças e mecanismo de apoio, que cruza também com o modelo Sixbox do Gilbert, que é ambiente, informação, ferramentas, incentivo, pessoas, conhecimento, capacidade e motivos. A inteligência artificial ela entra para coletar todos esses dados e tirar o ruído dos textos livres, prevê risco e prioriza também as intervenções com a base em dados. Vamos destrinchar aqui rapidamente as duas lentes. A caixa do propósito, que é a missão clara, compartilhada e todo mundo entende por que e como isso vira um objetivo. A estrutura é a cadeia de comando e a divisão de trabalho que ajuda na estratégia a acontecer. Os papéis de responsabilidade estão cristalinos? Na parte de relacionamento, como a colaboração entre as áreas e as pessoas que têm algum certo conflito, são tratadas como informações que fluem. Nas recompensas, o que de fato é recompensa na prática, não só no papel. Na liderança é a clareza e a direção tomada nas decisões e na gestão de recursos. O mecanismo de apoio são os processos, sistemas, tecnologias que ajudam ou está atrapalhando a sua empresa. Nessas áreas você consegue identificar onde está a dor. Agora no Gilbert ele lembra que o ambiente pesa muito mais que as pessoas e no desempenho delas. No primeiro a informação é expectativas claras e feedback oportuno. Depois nas ferramentas ele usa os recursos, sistemas e ambientes de trabalho. E no incentivo tem as consequências e os reforços pelo comportamento desejado. Só depois que você olha as pessoas, você vê o conhecimento e também é saber o que e como fazer. Na capacidade, que são as habilidades aplicadas e os motivos, a motivação intrínseca. Se o ambiente está torto, se falta treinamento, se treinar só cansa o time, por isso a consequência importa, tá bom? Onde a IA eleva o seu jogo em 2025? Ela eleva em 3 pontos, tá? Primeiro, ele coleta e analisa os dados. Em vez de você juntar tudo manualmente em planilhas,
A IA, ela integra todo esse processo de pesquisa de clima, avaliação 360, dados de produtividade, dados de atração e até comentários em texto. Com o processamento da linguagem natural, você transforma em temas e sentimentos com menos ruído e mais velocidade. Agora, a segunda frente é preditiva e prescritiva também. Os modelos que apontam risco de turnover, detecção de lacunas de habilidades, previsão de demanda de contratação em alguns meses à frente e simulação do impacto da mudança antes de implementá-la. E na terceira é a personalização. Planos de desenvolvimento sob medida, com coach em tempo real e comunicação segmentada por perfil necessário. Agora eu vou te guiar em um método em 6 passos para você rodar o diagnóstico com segurança. Passo 1. Planejamento e objetivos. Define perguntas e estratégias que você quer responder. É a redução do turnover que você está desejando? É produtividade? É prontidão da liderança? Liste os stakeholders, escopo, prazo, orçamento e principalmente as métricas de sucesso. Qual é o indicador que você precisa mover e quando? Alinhe também as estratégias da empresa. Sem essa clareza, você coleta dados demais e aprende menos. Passo 2. Coleta multicanal. Internamente, puxa o histórico de movimentações. Remuneração também, absenteísmo, seniorialidade de pesquisas, de clima e os índices de comentário em texto. Das avaliações de 360, pontos fortes e pontos a ser desenvolvidos. E produtividade, visando sempre as métricas do negócio. Traga os registros de treinamento de trilhas e se existir também dados de colaboração e fluxo de trabalho, é bom você trazer. Agora, externamente, olhe os benchmarks, tendências de habilidades e salários, sinais de marca empregadora em redes e se não tiver ferramentas integradas, tudo bem. Use a planilha limpa e Power BI para organizar. E aí aplica a inteligência artificial generativa para resumir os comentários, categorizar os temas e gerar hipóteses. No passo 3, analise as caixas com o suporte de IA. Em propósito, compare as metas individuais e objetivos e resultados-chave do seu negócio e veja se há um desalinhamento sistemático. Em estrutura, identifique a sobreposição de papéis, como camadas demais. Veja se a proporção dos gestores faz sentido. Em relacionamentos, você mapeia os padrões de colaboração e conflitos usando o texto livre das pesquisas e relatórios. A IA, ela ajuda a agrupar temas como atrasos de outras áreas, falta de comunicação, retrabalho. Em recompensa, relacione o desempenho real com os bônus, promoções e reconhecimento. Descubra se a organização está premiando o que diz valorizar. Na liderança, cruza os dados de 360 com a performance do time e identifica as métricas da prática eficaz. Em mecanismo de apoio, veja o uso de sistemas gargalo, tempo gasto em tarefas manuais e pontos de atrito que drenam a energia do time. Cada caixa gera perguntas do diagnóstico e marque onde a evidência é forte, fraca ou ausente. Passo 4. Diagnóstico preditivo e identificação de lacunas. Aqui você sai do o que está acontecendo para o que vai acontecer se não mudar. Modele os riscos de turnover por área, por seniorialidade de perfil. Detecte os sinais de burnout combinado com volume, horário e picos de trabalho. E também projete a necessidade de contratação com base na sazonalidade. Também faça uma leitura das habilidades. Quais são as críticas para a estratégia e quem tem ou onde falta e qual é o tempo para desenvolver versus comprar no mercado. O objetivo não é fazer um modelo perfeito, é orientar a priorização. Passo 5 é o plano de ação priorizado. Pegue os insights e coloque tudo no eixo de impacto versus esforço. Escolha 3 a 5 iniciativas para mover o indicador de velocidade. Dê dono, dê prazo, dê métricas, combine com o Quick Wins. Por exemplo, priorize o feedback semanal, ajuste uma regra de incentivo, remova o campo inútil do sistema que atrapalha o vendedor, com frentes estruturais, como redesenhar papéis ou até atualizar processos críticos. Eu gosto de usar o ciclo de ADDIES. Análise, design, desenvolvimento, implementação, avaliação e sustentação. Passo 6, monitoramento contínuo. Suba um dashboard executivo simples, com 12 indicadores que conta a história do seu caso. Retenção, tempo de preenchimento de vaga, engajamento, o uso de sistemas essenciais, atraso, produtividade por função,
risco de burnout, evolução das habilidades críticas, diversidade onde fica o sentido, custo de contratação, qualidade da contratação, satisfação do cliente interno. Faça tudo isso em um checklist quinzenal para começar, mas depois começa a aplicar mensalmente. Ajuste o plano conforme a sua realidade muda, reconheça publicamente as equipes que melhoraram, porque é isso que vai fixar a mudança. Vamos caminhar por um mapa de decisão que integra tudo isso, junto com a IA, em 6 passos práticos, beleza? Primeiro, identifique a dor como um indicador de objetivo, por exemplo, rotatividade acima da média do time e em operações. Segundo, classifique a dor em qual caixa do Aussie Budget ela está. É um tema de recompensas, de lideranças, de mecanismo de apoio, ok? Terceira pergunta, pela lente do Gilbert, isso é mais ambiente ou pessoa? E se o turnover está concentrado em uma equipe específica com relatos de falta de feedback ou metas confusas? Isso é informação e liderança, ou seja, ambiente. No quarto, faça a verificação com IA. Extraia e agrupe os comentários das pesquisas. Valide as correlações e os pedidos de desligamentos. Veja se há picos de trabalho sem reconhecimento. Na quinta, gere a intervenção recomendada. Por exemplo, implemente rituais semanais de feedback estruturado com ajuste na política de bônus para reforçar o comportamento desejado e remover os entraves do sistema que força o retrabalho. Sexto, define a métrica de sucesso com prazos, reduzir o turnover das equipes X para Y em 3 meses. Existem várias ferramentas para te ajudar em cada camada, ok? Vou deixar uma lista aqui na descrição para vocês olharem. Agora, para o BI e Power BI, eles são suficientes para você orquestrar todos esses dados e criar um visual robusto. Para a IA generativa, use o ChatGPT, outra ferramenta que consegue fazer resumos 360, organizar os temas, gerar relatórios de entrevistas e planos de 30, 60 e 90. Em relações trabalhistas e compliance, qualquer stake que seja, não esqueça de usar os princípios éticos da LGBT, tá bom? O que as melhores empresas do mundo estão fazendo diferente? Elas tomam decisões orientadas por dados. Cuidem da experiência do colaborador com a personalização e ações rápidas baseadas em sentimento e feedback. Use o analítico preditivo para antecipar os problemas de retenção, planejar força de trabalho por cenários e priorizar o desenvolvimento das habilidades críticas e, principalmente, manter o ciclo de aprendizado constante, com micro ajustes semanais e melhorias trimestrais sustentadas. Vamos falar de retorno de investimento, porque isso compra a conversa com a diretoria. Quando você usa o analítico preditivo para priorizar as intervenções, é comum ver redução expressiva de custo de contratação, quedas de relevância também e ganho de produtividade trimestre a trimestre. O ponto aqui não é vender um número mágico, é mostrar a casualidade. Qual a intervenção em qual caixa, como qual hipótese de impacto, medido por qual indicador. E depois, provas com os dados. Agora, os cuidados éticos e de risco que você precisa endereçar desde o início, tá bom? Vamos lá. Viés do algoritmo. Se você treina modelos com os dados históricos enviesados, perpetua a desigualdade. Privacidade e segurança. Seja sempre transparente com os colaboradores sobre os dados os quais são usados e qual a finalidade deles. Restrinja o acesso e respeite o consentimento. Também tem as limitações da IA generativa. Ela acelera, mas pode alucinar. Use como um assistente, não como oráculo. E preserve sempre o toque humano nos momentos críticos. Feedback difícil, promoção, desligamento, esses são os encontros de gente com gente, ok? Agora, para onde estamos indo nos próximos anos? Os agentes autônomos de IA, ele ganha espaço e orquestra os processos internos e organiza cada vez mais baseado em habilidades, não apenas nos cargos, mas hiperpersonalização da jornada. O analítico em tempo real e padrões mais rigorosos de ética com a IA, tudo isso converge para um RH mais estratégico, com mais tempo livre para aquilo que nenhuma máquina faz, que é dar sentido, alinhar, conectar. O modelo Sixbox te dá uma vista diária, onde a dor mora, propósito, estrutura, relacionamento, recompensas, liderança e mecanismo de apoio. Agora, o do Gilbert, ele te dá a sequência inteligente. É o ajuste do ambiente,
informações, ferramentas, incentivo. Antes de culpar ou treinar as pessoas, a inteligência artificial ela entra para acelerar a coleta, enxugar o ruído, prever o risco e sugerir prioridades. Um método em 6 passos de planejar, coletar, analisar, prever, agir e monitorar transforma o diagnóstico em resultados palpáveis. Se você quer um material de apoio para começar agora, eu vou deixar um mapa, um checklist com perguntas do diagnóstico por caixa. Você roda o seu diagnóstico em 7 dias com clareza dos próximos passos, com os donos e os prazos para métricas. Agora se inscreva, ative as notificações e compartilhe com alguém da sua liderança que precisa ver isso hoje. Obrigado por estar aqui. O futuro do diagnóstico empresarial é orientado por dados, potencializando a IA e aprofundamento humano. Vamos nessa!